internet não tá querendo colaborar. Mas a gente vai conseguir. A internet não tá legal não, mas a gente vai conseguir. Perdão, galera, mais uma vez. Problemas técnicos aparecendo aí. Vamos tentar de novo. Esdras, a internet não colabora com ninguém, é verdade. A nossa internet, né? Mas vamos para Sim, frente. vamos lá. Ouviu até que parte eu fiquei falando aqui quando travou, não sei. Sim, de alguma forma a pessoa perde emprego e já acha que Sim, é um exemplo, né? Aí a gota d'água daquele processo, mas não é só isso, né? São vários é fatores um dos fatores, na verdade. aliado a outros que ela já traz. Você lembrou muito bem e tem uma premissa muito forte na prevenção do suicídio. A pessoa que se mata, que busca se matar, por incrível que pareça, ela ama a vida. Ela não quer acabar com a vida, como as pessoas imaginam. Ela quer acabar com a dor que ela sente, que é uma dor muito mais forte do que tudo. Aquela dor que ela traz na alma, que aí vem aliado a todo um histórico de vida, a diversas situações, né, que ela está vivenciando na sua mente, no seu cotidiano, tudo isso se junta a algum fator social, né, o contexto social, socioeconômico, por exemplo, daquele momento no presente, como acabar uma relação amorosa ou algo do tipo. Mas a pessoa já trazia e quem estava do seu lado é que não percebia. E aí eu espero que daqui a pouco a gente possa decidir, possa discutir isso. As pessoas que cometem o suicídio, elas deixam pistas. Quem está do lado, por vezes, é que acaba não observando. Por isso é importante discutir o tema para que a gente possa internalizar e observar do nosso lado. Pois, às vezes, uma pessoa sorridente, eufórica, que convive com a Carrega uma. gente, né? E de repente comete esse ato. A gente, por quê? Fulano era tão alegre. Aí quando vai investigar toda uma cadeia de problemas que ela guardava para si. Por isso o lema da campanha, né, da prevenção é falar é a melhor solução. A gente tem que desabafar. Exatamente, professor, perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta agora, ok? Que o senhor quase já respondeu também, mas como podemos identificar uma pessoa com tendência suicida? Ótima, dentro do estudo, né, do suicídio, isso aí é importantíssimo também, para que a gente possa identificar fatores de risco naquela pessoa, né, observar para saber o que é que está ocorrendo, porque que aquela pessoa, deixa eu só puxar aqui um computador que eu estou com um material aqui para ajudar. Ok. Como eu falava nesse instante, tem um dado interessante dentro dos estudos. De cada 10 pessoas que cometem um suicídio, 8 deixam pistas. Ela demonstra que está, né, buscando o suicídio, que vai buscar o suicídio. Infelizmente, as famílias só percebem depois. Depois. Mas aqui, né, o nosso motivo é antecipar, é a prevenção, aí a gente vai colocar. A pessoa que busca o suicídio, ela começa a demonstrar alguns comportamentos diferentes. Ela começa a se isolar, muitas vezes. Por outros momentos, ela fica muito eufórica, né, na ambivalência, ela fica assim, muito eufórica, muito alegre, de repente muito triste. Ela Sim, começa a falar algumas palavras, soltar algumas frases, como assim, se eu morrer, ninguém vai ligar, eu queria acabar com minha vida, vai ser melhor para minha família, eu sou um peso para a minha família, eu sou um peso para a sociedade, eu não sirvo para nada. Então a pessoa começa a demonstrar, né, no dia a dia que ela já está com aquela ideia que algo de negativo está ocorrendo. E aí, essas pistas que ela deixa, de forma até inconsciente ou consciente, ela é um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Porque as pessoas que passam por dores, infelizmente, muitas vezes têm vergonha
tem De medo falar, de de conversar. falar, né, de ser julgada, de ficar com sentimento de culpa, das pessoas não compreenderem, e aí ela acaba não falando e vai guardando aquela situação para ela até o momento que dentro dela estoura e ela acha que a única saída é o suicídio. Então ela começa a ter isolamento, dificuldade na relação com a família, ela começa a falar algumas frases de efeito, né, que a gente deve prestar muita atenção. Quando a pessoa fala assim, vou acabar com... no dia que eu morrer, vocês vão ficar livres de mim. Quando eu cometer uma besteira, então a gente tem que acreditar quando a pessoa diz isso. Porque tem gente que não acredita, fala que é brincadeira, que é uma brincadeira do mau gosto, que é da boca para fora. Mas se a pessoa fala, a gente deve acreditar e deve estar buscando ajudar essa pessoa. Então aí ela fica com aquele sentimento de solidão, desesperança, falta de apetite, querendo ficar sozinha, querendo ficar ali no seu quarto, muitas vezes na escuridão, até no calor ela quer ficar ali, né, coberta. Começa também a assistir, a frequentar, a acessar sites, é, páginas no Facebook, né, que levam para isso, colocam postagens no Instagram, nas redes sociais como um todo. Já tivemos caso desse que a pessoa fez umas postagens, os colegas olharam e vieram falar conosco, a gente conversou com a pessoa, com a família da pessoa, então, quando, né, na gestão do CETEP. Então, são situações que a gente deve prestar muito atenção, observar mesmo, também muito o que esse projeto busca, a empatia, né, de estar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de estarmos mais juntos, sendo mais humanos. Muitas vezes a gente só considera a vida assim no sentido muito rápido, muito material, do consumismo. As pessoas acabam, por vezes, virando apenas um dado, um número. A gente tem que ver a pessoa, conversar com ela, prestar atenção, apertar na mão, apesar que hoje não está podendo, mas É, assim, né, tratar bem a pessoa e buscar ouvir, buscar, por um exemplo assim, bem claro, na sala de aula mesmo, né? Quantas vezes na sala de aula tem uma situação de um colega que começa a ficar isolado e ninguém liga, e ninguém liga. E aí começa até, muitas vezes, a reclamar daquele colega e deixar ele mais isolado. sim. E, de repente, a pessoa ali está passando por uma dor, por um Aí, sofrimento. né? Onde mora o perigo. Exatamente. Então, a gente deve observar muito bem esse isolamento, o que a pessoa traz na sua linguagem, no seu falar, no seu vestir, desleixo com a higiene, com o corpo, com roupas. São N fatores que a gente deve estar prestando atenção. Exatamente. A galera tá aqui acompanhando, falando, tenha mais empatia, enfatizando que a pessoa que tenta o suicídio quer acabar com a dor mesmo. Então, Exatamente. o nosso papel é tentar ajudar as pessoas, é tentar conversar mais. Agora, a oportunidade para quem, infelizmente, o aperto de mão, né, tá um pouco privado, mas a mensagem não, a ligação não. Então, sempre é importante, Sim, assim, de alguma forma, as pessoas se manterem como é que eu posso falar? As pessoas acreditarem que tem alguém perto delas, mesmo distantes. exatamente. A próxima pergunta também é bem legal, até porque a gente está falando vários temas aqui, então, qual faixa etária tem o maior índice de ocorrência de suicídios e por que isso geralmente ocorre? Dentro desse check-up, né, rápido sobre o suicídio, mais uma pergunta muito importante. A faixa etária, eu até adiantei um pouco anteriormente, mas agora reforçando, os estudos, né, que fazem a divisão da faixa etária colocam que a prevalência do suicídio é maior na faixa etária de 60 anos acima, né, que a gente chama de idosos. Por N motivos, assim, de muitas vezes, e a gente espera que isso mude, vamos trabalhar para mudar, o idoso se considera no momento que ele chega naquela idade, que para de trabalhar, que o corpo já não consegue fazer todas as funções que fazia antes. Muitas vezes ele se sente sem serventia, se sente isolado, as pessoas isolam, famílias abandonam, né, apenas entregam algo material para a pessoa, mas não entrega algo moral, espiritual, a empatia, a ajuda, o amor, Mais o importante, carinho, né? o afeto.
E aí essa pessoa vai se sentindo, acha que já está no fim da vida mesmo, né? Tem muito essa ideia, acha que está no fim da vida e acaba querendo adiantar esse processo, o que é um grande equívoco também, pois as pessoas têm muita experiência, muito a ajudar a sociedade, tem grande contribuição. Hoje a nossa faixa, a expectativa de vida vem aumentando muito. Então, 60 anos de idade não é mais como há um tempo atrás, em que a pessoa estava muito velha. É uma idade que pode fazer muito e contribui muito com a sociedade, Sim. infelizmente. Porém, eu gosto de reforçar, a segunda faixa etária é justamente entre os jovens, de 14 a 29 anos. E os índices vêm crescendo. De certo modo, em breve, pode até ultrapassar a faixa etária de 60 anos ou mais. Né? E o jovem, por diversos fatores que a gente já vem conversando aqui, ele vem se sentindo muitas vezes isolado na sociedade. São N fatores, como a gente falou, mas perpassam, né, por estilo de vida, por criação, por relações que a pessoa tem, né, pelo equilíbrio dela, por fatores familiares, o contexto. São muitos fatores que levam o jovem a buscar o suicídio, infelizmente. E, assim, dentro dos estudos também demonstram que as mulheres tentam mais o suicídio do que o homem. Porém, o homem comete mais. Então, Sim. a mulher tenta, mas não é efetiva, né? Graças a Deus. Agora, o homem, quando tenta, ele é mais efetivo, ele consegue o autoextermínio. E aí, os dados demonstram, por exemplo, aqui no Brasil, em média, existem nos últimos anos 12 mil casos de suicídio. 75% são cometidos por homem. E um dos fatores também que coloca é que o homem conversa menos, desabafa menos. E aí ele vai guardando até que estoura, né, aquela vontade. E no E momento vai. ali de desatino, ele vai e comete. Então, os estudos demonstram as faixas etárias, os motivos, a faixa etária da juventude, depois a idade adulta, pós-juventude também. E aí entram vários fatores. Infelizmente, a gente tem um mundo muito materialista, onde o ter predomina sobre o ser, muitas vezes. Então, as pessoas têm que ter algo da moda, têm que ter todo dia algo diferente, com o estilo de vida de riqueza chama a atenção, e quem acaba não sendo rico, pois nem todo mundo pode ser, né? Só uma pequena parte da sociedade, a pessoa acha que está excluída, que não serve, começa, né? Um dos fatores é o materialismo exacerbado, o consumismo Sim. também. A pessoa muitas vezes não sabe ouvir um não da vida, não entende, por vezes, que as dores do cotidiano, não estou dizendo as dores da alma, que são mais profundas, mas as dores do cotidiano, as dificuldades, a gente deve enxergar como momentos de aprendizagem para que a gente possa aprender e evoluir. Aí, às vezes, na idade da juventude, o menino ou a menina tem um namoro e acaba aquele namoro e acha que é o último namoro da vida, aquela paixão, né, e acaba buscando o suicídio. É só um exemplo, não estou colocando assim de modo geral nem criticando. Porque os jovens se automutilam, né? Que eles acham que se automutilando vai tirando um pouquinho daquela dor, vai Da dor. guardando. Porém, o motivo é aquele. A pessoa não conversa. E se não desabafa, fica mais difícil. Se a pessoa não conversa, não fala, o jovem, apesar de extrovertido, de brincar, de falar muito, guarda a sua dor e às vezes não quer compartilhar. E quer estar com um sorriso no rosto para agradar quem está do seu lado, e não é verdadeiro. E essa dor da alma, que é mais profunda, ela tem várias razões, vários motivos, que perpassam por questões familiares, questões de toda uma jornada de vida que a pessoa tem. Não é hereditário, é um grande mito, uma grande mentira que é colocada, dizendo que porque alguém numa família se suicidou, que outros vão cometer. Existe uma relação porque fica o trauma, fica algo ali, mas não é hereditário, ninguém nasce com essa marca de que vai se matar. São vários fatores. Infelizmente, o jovem, apesar da flor da idade, apesar de toda a força, de toda a vida que tem, né, de vários sonhos, objetivos, acaba muitas vezes, por falta desse falar, por falta até de um apoio mesmo, da própria família, de instituições diversas, acaba não se sentindo acolhido no mundo e acha que a morte é o melhor caminho.
Sim, e mais uma vez nós estamos aqui também falando sobre o CVV, né? Uma coisa que o senhor prega muito aí nos perfis, nos stories, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem por número 188, e você pode ligar e vai ser atendido carinhosamente por um voluntário 24 horas por dia. Então, qualquer momento que você estiver precisando, se sentindo sozinho, você pode ligar. A ligação é anônima também, né? Assim como é um voluntário. Então, ele vai lhe atender, ele ou ela vai lhe atender, vai conversar com você, vai entender melhor o que você está passando e vai tentar lhe ajudar. Então, falar é a melhor opção, como a gente Bem estava lembrado. empregando várias vezes. Professor, toda pessoa que comete o suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? É o que a gente estava falando, né? Sobre o. Então, será que toda pessoa tem algum problema psicológico, alguma coisa do tipo? Nos estudos da Organização Mundial de Saúde e outras instituições, né, que nos trabalhos do projeto a gente vai estar citando depois, colocando as referências para quem quiser pesquisar mais, demonstram sim que nos casos do suicídio, em até 90%, quase 90%, as pessoas que cometeram tinham algum tipo de transtorno. Não significa dizer o contrário, que todo mundo que tem um transtorno vai cometer suicídio. Cometeu o suicídio, sim. Né? Mas, assim, em até 90% dos casos, esse transtorno, de algum modo, está presente. Porém, não é o fator preponderante muitas vezes. Não é porque a pessoa, por exemplo, tem a depressão e cometeu suicídio que foi só a depressão. A depressão, Sim. muitas vezes, é a causa de 40% a 60% dos casos. Quer dizer, quase que metade. Né? Se imaginava que 100% não é. A depressão, as pessoas podem se cuidar, tem pessoas que têm acompanhamento, que são depressivas e vivem bem, bem assim dentro do possível, Uhum. conseguem, né, estar no dia a dia lidando com a vida e conseguem seguir firmes e fortes. Tem pessoas que nem parecem que tem, que a gente nem percebe, de repente tem. Então, assim, o transtorno mental, vários tipos, né? A gente cita a depressão, mas tem outros também juntos. Agora, tem um dado interessante nos estudos que colocam também que transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas é uma causa muito forte. Às vezes não, em até, dentro do estudo, em até 22% dos casos tem isso. O que é substância psicoativa? São drogas, sejam elas lícita ou ilícita, Oli. né? A droga que a pessoa compra na farmácia também, né? Que gera uma dependência e tudo, que leva a tomar remédios em demasiado, sem orientação e tudo. A droga no sentido que a gente conhece mais, né? Sim. Que é um trabalho ilícito que existe. Então, isso também é um fator que acaba atingindo 20, 22% dos casos de suicídio. E reforço, os estudos demonstram, até para vencer os mitos, que as causas são multifatoriais. Né? Relembra aquele exemplo. A pessoa pode ter a depressão, pode usar uma substância, uma coisa ligando com a outra, porém a gota d'água foi uma situação do cotidiano que ela teve, algo negativo que ocorreu, uma pressão fortíssima e naquele momento, de uma forma sem pensar, ela acabou cometendo o ato. Isso também, esses dados, esses estudos demonstram entrevistas com pessoas que venceram o suicídio. Pessoas que tentaram, não conseguiram, graças a Deus, e depois são entrevistadas e começam a descrever todo o processo para que consiga ajudar outras pessoas. Porque quando a gente fala de prevenção é porque as pessoas realmente podem se livrar. Não é fácil, mas podem se livrar do suicídio. Então, as causas são multifatoriais, não é um único fator, porém, em 90% dos casos, algum transtorno mental, entre eles a depressão, que está de 40% a 60% dos casos, o uso de substâncias psicoativas, o que muitas vezes as pessoas usam para fugir de dores do cotidiano também, quer dormir para esquecer, quer usar para tentar ficar alegre de forma artificial, são fatores embutidos também, né? Além de outros que a gente espera estar depois passando para vocês estarem publicando esses gráficos, essas pesquisas, para que as pessoas possam analisar com mais calma no decorrer da semana. Sim, tem até. Gilma está perguntando se tem como deixar gravada. Tem como deixar gravada. E nós também vamos lançar a entrevista um pouco mais formal
aí no decorrer da semana, hoje, amanhã, depois, ainda essa semana, a entrevista do primeiro episódio do Posso Ajudar vai estar aí nos perfis do Grêmio, né, que é um apoiador nosso aí, do Posso Ajudar mesmo, no Facebook, no canal YouTube também, Posso Ajudar. Então, vamos deixar essa entrevista aqui viva, para que, de alguma forma, mesmo quem não conseguiu acompanhar a live, possa dar uma olhada depois. E compartilhar também, né? Porque, às vezes, não está aqui, mas tem alguém que está precisando, então, podem compartilhar depois. Nós vamos lançando as informações depois. Vamos para a próxima pergunta, então. Como, de alguma forma, o Posso Ajudar já responde essa pergunta, mas como nós podemos ajudar essas pessoas? Mas uma ótima pergunta, é a base do projeto, né? O como posso ajudar, como poder ajudar. Por incrível que pareça, muitas vezes só essa pergunta já ajuda. Posso ajudar? Né, quando a pessoa está ali isolada, está com uma situação que a gente percebe que ela não está bem naquele dia, ao invés de criticar, de ficar fofocando, achando por que a pessoa está daquele jeito, se a gente chegar e perguntar, posso ajudar? Quer conversar? Né, é um fator que ajuda bastante. A gente vai ver, daqui a pouco eu vou estar explanando mais, que o diálogo, a conversa é importantíssimo no primeiro momento, né? E durante o processo, mas o primeiro desabafar, o conversar, a pessoa tira aquele peso e aí ela consegue seguir no caminho. O Ministério da Saúde, dentro da campanha também de prevenção ao suicídio, que há cerca de 5 anos atrás foi lançada também, e até hoje é mantida essa campanha, o Ministério da Saúde coloca 4 passos para a gente poder ajudar alguém que está identificada como que tem o ideal suicida, né? Ideação suicida, à vontade. O primeiro é esse que eu falei, converse. Agora, a conversa, a gente vai entender como é. O segundo, acompanhe. A gente tem que conversar com a pessoa, mas não só ficar na conversa. A pessoa foi embora, buscar acompanhar. Mandando uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Face, da forma que for possível, ligando, indo na casa da pessoa, acompanhando. Como é que você está monitorando, podemos dizer assim, a pessoa. O terceiro passo é procurar ajuda. Tanto a pessoa que está com a ideação, quanto quem está querendo ajudar, principalmente. Pois, às vezes, a pessoa com a ideação não vai ter força, não vai querer procurar. E aí é procurar ajuda. Você citou muito bem. Liga para o CVV, né? Entra em contato com outras redes de apoio emocional. Vamos lá no PSF, mais próximo, tentar marcar uma consulta, algo do tipo, procurar um psicólogo, procurar um apoio emocional, procurar ajuda. E essa ajuda vai variar. Se a pessoa realmente já está ali se cortando, cometendo algo, né, o SAMU, uma coisa mais emergencial. Às vezes leva na UPA. Então, assim, pedir ajuda também no terceiro passo, né? Procurar ajuda aí conversando com a família, uma ajuda até religiosa, de pessoas que realmente, naquele contexto, possam contribuir para ajudar a pessoa. Agora, uma ajuda profissional, principalmente. E proteger. Proteger a pessoa. Sim, porque como é que se protege? Na maioria dos casos, as pessoas que têm esse aspecto, os pensamentos suicidas, não buscam ajuda com os familiares, com vizinho, com ninguém próximo. Então, o momento de saída desses pensamentos, às vezes é a escola, às vezes é uma igreja, e tem hora também, a maioria das vezes também, infelizmente, são vítimas piores ainda do que se fossem na casa delas, na escola, através do bullying, Exatamente, bem lembrado. E infelizmente é isso que a gente precisa combater também, porque as pessoas às vezes fogem para um lugar seguro e refúgio. Por isso que a gente lançou esse projeto também, porque a maioria das vezes o lugar seguro das pessoas era na escola, era na igreja, no trabalho. Infelizmente agora essa pandemia fechou tudo isso. Então, para que as pessoas possam buscar também ajuda através das redes, não só pensar que estando na escola pode descontrair um pouco, pode tirar os pensamentos ruins da cabeça,
E nós precisamos prestar muita atenção nas pessoas que nos rodeiam também, nos colegas da escola, nos colegas da igreja, como o senhor citou, porque deixam pistas, na verdade. Não, o suicídio ele deixa pistas para ver se você consegue pescar uma ajuda, uma conversa, alguém que está ali disposto para ouvir. E é isso que a gente está buscando também com o projeto. Verdade, e muito importante relembrar, né, o apoio que as redes sociais podem dar, porque infelizmente nas redes sociais as pessoas encontram muita coisa negativa e que até potencializa o suicídio. A gente tem que ter muito cuidado para que essas pessoas, do que a gente vê, do que a gente lê nas redes sociais, às vezes a gente entra para se divertir numa rede social e sai meio para baixo. Então a gente deve buscar a leitura edificante, música edificante, um filme edificante, procurar somente coisas, no modo geral, né, que nos ajudem, que vai trazer energia positiva para a nossa vida. E isso faz parte do acolher, do ajudar a pessoa também que está com o ideal, né, a ideação suicida. E aí, esse projeto, mais uma vez, né, tem essa grande vantagem de, nas redes sociais, nos meios digitais, estar levando essa ideia para mais e mais jovens, mais e mais pessoas, porque às vezes uma simples palavra, como eu coloquei no início, né, um posso ajudar, uma mensagem interessante, uma mensagem de motivação vai ajudar muito a pessoa. E aí eu quero só reforçar um ponto aqui para a gente fechar essa questão, os passos que eu falei, né? Converse, acompanhe, procure ajuda profissional e proteja. O proteger proteger a pessoa no sentido, no seu contexto, no contexto que ela vive mesmo. Proteger de algo que ela possa usar para tentar suicídio, né? Esconder facas, remédios, coisas do tipo, estar monitorando, se for o caso até dormindo com a pessoa. Se a pessoa estiver num nível realmente que perceba-se que ela vai cometer a qualquer momento, a proteção também com acolhimento é muito importante. E o primeiro passo, a conversa, que é assim, a base de tudo, quando a gente for conversar com alguém, ou for ouvir, a gente deve, principalmente, a conversa deve ser mais ouvir. A gente vai ouvir a pessoa, agora deve ser um ouvir sem julgamento, sem fazer aquela cara de espanto quando a pessoa falar que tem essa ideia, que está depressiva, né? Sem menosprezar o problema da pessoa, que às vezes a pessoa quer falar algo e a gente fala que tem algo maior, então fica parecendo que é pequeno o problema dela. A gente deve dar valor, porque cada um enxerga o problema de um modo. A gente não pode oferecer soluções ilusórias. Não, isso vai passar, um milagre vai acontecer. Não, a gente tem que falar com a pessoa que ela busque ajuda, que ela se cuide, que a cada dia, né, ela tem mais um tempo, que procure a solução, se não estiver encontrando sozinha, que procure ajuda, que a gente busque ajudar essa pessoa no processo. Então, a escuta tem que ser bem qualificada. Que nós, enquanto um amigo, um familiar, podemos fazer, né? O CVV, por exemplo, faz essa escuta sigilosa, né? Totalmente acolhedora, e os profissionais da área também, como os psicólogos, fazem muito bem o processo da escuta, porque às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer falar. Então, se a gente se propuser a fazer essa ajuda, não devemos, né, ficar na conversa querendo falar mais do que a pessoa ou querendo encerrar a conversa. Até se coloca que a gente deve ir para um lugar mais isolado, um lugar tranquilo, um lugar bom, e aí, sem tempo, deixar a pessoa falar, para que ela tire aquela angústia. E quando a gente fala desses passos, né, não são coisas assim criadas ao acaso, são tudo isso é a partir de dados científicos, demonstrando, né, como a gente pode ajudar, como se pode prevenir o suicídio. Não é à toa que a gente reforça o lema, né? Falar é a melhor opção, porque percebeu-se que o guardar para si é que gera aquele momento do estouro que a pessoa comete o autoextermínio. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora. Ela fala assim, ó: tem uma irmã que sofre na escola por piadas de colegas. Por conta disso, ela se sente feia e todos são bonitos. O que fazer nesse caso? O que ela... Sim, é mais ou menos isso. O que fazer nesse caso? Né? Isso. Infelizmente, ocorre. Vai ser um dos temas, né, trabalhar no projeto mais na frente, sim, eu acredito, porque, infelizmente, a gente já viu casos absurdos a nível de mundo, a nível de Brasil, que começam com bullying, né?
de violências extremas que começam. O bullying, primeiramente, é crime hoje, né? Crime, você Sim, está promovendo bullying com as pessoas, porque a gente deve respeitar a diversidade, respeitar o jeito de ser de cada um. Aí, primeiramente, quem comete isso é que deve estar se tocando. Não é como as pessoas falam, brincadeirinha, mas o que importa é que o outro sente. Às vezes uma piada, uma brincadeira de mau gosto que eu falo contigo, você pode entender de um jeito. Mas se eu falo com outra pessoa, ela vai entender de outro. de E outro jeito, muitas vezes verdade. a pessoa fala, mas só foi uma brincadeira. Mas aquela brincadeira já foi a gota d'água daquele dia ou daquela jornada da pessoa. Às vezes ela vem com sua angústia por ela se sentir inferior, se sentir diferente. Aí a família não valoriza, não dá o apoio, é só um exemplo. Né? Ela não encontra apoio em nenhum lugar, aí está ali na escola buscando, né, o aprendizado, a evolução intelectual, e aí recebe essa brincadeira de mau gosto, esse crime que é o bullying, e ali é a gota d'água para que a pessoa possa realmente cair e muitas vezes não se levantar. Primeiro, é um trabalho que deve ser feito com o todo, com quem promove isso, pois é crime, campanhas de conscientização, né, para as Sim. pessoas aprenderem a conviver, a respeitar o outro, a respeitar a diversidade que existe. A diversidade é que dá a beleza da vida. E a pessoa que sofre, são vários níveis também. Ela desabafando às vezes para alguém, para que essa mãe, a irmã, alguém vá à escola conversar, já pode se resolver. Ela desabafando também, até falando, né, ela vai tirar aquele peso. E aí é um trabalho que quem está por perto dela também deve ajudá-la, a ajudar a pessoa, estou dando esse exemplo de quem fez a pergunta, a ela também se valorizar, não se deixar levar por essas ideias. Não importa o jeito que você seja, cada um tem sua beleza específica, cada um tem sua índole. O corpo material, né, o corpo físico, ele se desgasta, acaba lá na frente, então não é o mais importante. O importante são os valores morais, é a personalidade, né, o que a gente traz de bom na nossa jornada. E aí a pessoa tem que buscar fazer esse trabalho consigo mesmo, de não ficar, né, deixando se levar por esse bullying, de ter a força para vencer. E em alguns casos é tão forte que realmente ela deve chegar até um psicólogo, um tratamento. Infelizmente, tem pessoas que têm que fazer um tratamento. Agora, o trabalho, reforçando, envolve muito mais quem promove, né, que é um trabalho de educação forte que a gente deve fazer. Eu digo a gente e a sociedade, porque cada um tem sua função, as políticas governamentais, a escola, a religião, a família também tem o seu papel, né, de em casa educar Porque, para que a pessoa respeite a diversidade. porque até às vezes aquela pessoa que está promovendo o bullying também está precisando de alguma ajuda. E aí, de acordo com o que ela está passando, ela acha que descarregando em outra pessoa vai diminuir a dor que ela está sentindo. E totalmente errado. Inclusive, como o senhor falou, o bullying agora virou a lei, né? Está no Código Penal. Sim, E o ato de intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar ou expor alguém já torna o caso aí bem bem complicado para a pessoa bem que cometer. complicado, né? Inclusive, se o crime ocorrer em ambiente escolar, a pena será aumentada em 50%. Então, se alguma coisa desse tipo for ocorrer no ambiente escolar, na escola, no ônibus, em algum lugar, dobra a pena. Então, temos que ter muito cuidado aí, como eu já vim falando anteriormente, às vezes a pessoa que está cometendo também precisa dessa ajuda. Então, Precisa, como o senhor falou, exatamente. desse acompanhamento aí dos familiares, de quem está próximo, né? Você falou algo que eu lembrei aqui agora, deixou assim para eu completar. O bullying também nas redes sociais, né? Crime. As O pessoas muitas vezes cyberbullying. acham, o cyberbullying. Então, é, todos os casos, a gente presenciando algo, a gente deve recorrer à autoridade local, podemos assim dizer, né? Se é na escola, se é no ambiente, a gente deve chamar o responsável por aquele local, alguém, para que esteja ali falando, ó, essa pessoa está promovendo bullying com essa outra pessoa. E a pessoa que sofre o bullying, né, a família deve dar o apoio, amigos, e às vezes tem que procurar realmente um psicólogo, um tratamento, uma terapia, para que possa se fortalecer.
E, infelizmente, a pessoa que sofre o bullying já traz também algo que ela já se considera ali, porque as pessoas acham assim que o diferente é anormal, e não é. Aí a pessoa tem algo que as pessoas notam como uma diferença, às vezes uma marca simples no corpo, né, alguma coisa, e começa a promover o bullying, a pessoa já vem com aquele trauma e acha que realmente é menor, que aquilo realmente deve ser excluída e não é. Deve trabalhar muito a autoestima dessa pessoa também. E quem está do seu lado é quem pode fazer isso para ajudá-la. Ó, já deixo um toque para o senhor, para a Pronanda, a professora Joyce, nossos colaboradores e toda a equipe, que o bullying está sendo muito desenrolado. Já temos até outra pergunta aqui, para que seja um tema que venha logo também, né? Tem outra aluna da gente perguntando: se caso presencie um caso de bullying e não tenho a quem recorrer, como posso ajudar a vítima no momento? É algo interessante. Assim, nesse ano, quando eu falei, né, recorrer à autoridade local é só um exemplo. Como estamos tratando aqui do espaço escolar, se ocorre na sala de aula, aí a gente tem um professor, né, que é o nosso papel na sala de aula, fazer o gerenciamento. Não resolver no pátio, tal, a pessoa ali que está perto, até chegar à gestão da escola. Eu falo isso com propriedade pelos 4 anos que fui gestor e a gente trabalhou algum desses conflitos lá no CETEP. A autoridade local, no ônibus é quem? O motorista, né? Em um ambiente, numa loja, em alguma coisa, o gerente. Então, a depender do espaço, é buscar ver aquela pessoa que pode conversar com quem está promovendo o bullying, ou então, né, a pessoa, depender de onde seja o espaço, na rede social e tudo, fazer a denúncia também. Existem mecanismos para denúncia anônima, né, de situações de bullying, que no projeto mesmo o grupo pode estar colocando esses canais, né, e material informativo para se levar também, e a depender do caso, se conhece a pessoa, levar até que chegue até a família dela para que ela, né, esteja ali conversando, educando a pessoa que está promovendo o bullying, que é equivocado, é errado aquilo que ele está fazendo. É uma, assim, alternativa, né? Sim, tá respondido, então. Depois a gente vai voltar com esse tema também, Muito que é um tema importante. importante também, assim como o suicídio. Então, relembrando aqui que o bullying é um fator importantíssimo na escolha da pessoa, no pensamento, para que ela possa... o bullying, na verdade, é uma peça fundamental do caminho até o suicídio, porque se a pessoa está carregando algum sufoco, alguma pedra, como a gente pode até falar, pode vir carregando, e a simples brincadeira de mau gosto, não aceitada, pode gerar isso. Exatamente. Traumas também, né, que vão ficar para a vida toda. Quais são os desafios para a prevenção do suicídio? Acho que o senhor já até vem citando aqui também. São, assim, no início, como a gente falou, né, o suicídio muitas vezes não é... Ele é uma pandemia silenciosa porque a sociedade não trata de forma clara. Recentemente é que vem tendo as campanhas, por exemplo, o Setembro Amarelo foi criado em 2014. Junto com, no mesmo ano, a gente começou a trabalhar isso lá no CETEP. Livros, né, campanhas vêm sendo desenvolvidas, apesar que o CVV já existe há décadas. Então, precisa se discutir, né, como esse momento. Prevenção é um grande lema que se está colocado. Prevenção se faz com informação. Então, primeiro a gente precisa discutir com qualidade o tema. E quando se diz discutir, é o poder público fazendo campanhas, fazendo discussão, promovendo o acolhimento das pessoas que têm ideação suicida na rede pública, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, ou na rede privada. Essas pessoas que têm a ideação suicida, elas devem ter garantido que vai chegar na rede pública ou privada, né, de saúde, vai ter um atendimento coerente com aquele caso dela. Então, isso é um planejamento que parte do poder público também. A sociedade como um todo deve estar se preparando para discutir esse tema de forma, como eu falei, com qualidade. Então, as escolas, nós precisamos ser capacitados, né, nas escolas. As escolas precisariam ter psicólogos. Toda escola deveria, é uma opinião minha e de vários outros colegas, né, que toda escola deveria ter um psicólogo também para estar fazendo esse atendimento. Os ambientes religiosos,
né? A sociedade como um todo, Também. a própria família também deve estar estruturada, educada, no sentido de estar trabalhando a prevenção, de estar identificando a ideação suicida, sabendo lidar com o jovem, com o idoso, né? Com todas as idades. Então, assim, um estudo de André Trigueiro na obra Viver a Melhor Opção, é um livro fantástico que me deu todo esse embasamento também para nosso bate-papo aqui. Ele, até jornalista da Globo e da Globo News, ele coloca que a gente deve fortalecer uma rede de proteção. Então, o Brasil, o mundo, né, a OMS já colocou como uma pandemia silenciosa. Dentro dos objetivos do milênio da ONU, até 2030, espera-se diminuir em 10% os índices de suicídio, porque é um problema mundial. Então, a gente deve ter uma rede de proteção a nível do mundo, a nível de Brasil, a nível de Bahia, a nível de escola, de outros ambientes também, para que possamos trabalhar a prevenção do suicídio. Então, ações como essa desse projeto é muito interessante, vai dar, né, vai ajudar muito, porém ela tem uma limitação. Psicólogos, psiquiatras, pessoas profissionais de saúde que fazem trabalhos voluntários ajudam muito, porém também tem a sua limitação. Então são vários entes, vários papéis a serem cumpridos nessa jornada, que o poder público tem que fazer sua parte. Reforce, até eu vi no comentário aqui, as escolas deveriam ter psicólogo verdadeiramente para ajudar nesse processo, né? Então, as dificuldades são imensas, porque não se queria discutir, se discute muito pouco, mas deve-se fortalecer uma rede de prevenção e de proteção, porque não adianta discutir, falar que o problema existe, saber como ajudar, mas muitas vezes não ter como ajudar, né? Não depender só da gente fazer isso. E aí a pessoa ir no PSF, num ambiente, e às vezes não pode ser atendida. Só um exemplo aqui. Então, a rede de proteção deve ser fortalecida para prevenção do suicídio. Exatamente. E vamos para fechar aqui essa parte das perguntas, né? Já formadas, nós temos aqui. O que o senhor recomenda para uma pessoa que tem pensamentos suicidas? É algo que, assim, se a pessoa já tem a ideação, né? O que é, só reforçando, eu falei algumas vezes, posso até detalhar agora, aproveitando a pergunta, muito pertinente. Ideação é quando a pessoa tem a ideia e vai trabalhando aquela ideia. Muitas vezes a pessoa, como a gente já falou aqui, né? Ela vai deixando pistas. Tem umas que chegam até a escrever uma carta, um bilhete, né? Falando como estava e tudo. Ela vai deixando pistas que a gente deve seguir para conseguir evitar. E aí a gente deve, quem está junto, prestar atenção na pessoa, ser solidário, ter empatia, né? Ser generoso, benevolente, estar atento realmente a quem está do seu lado. E aí o que é que a gente pode recomendar? O que é que se recomenda primeiramente? É o falar, né? Essa pessoa que está pensando agora em cometer o suicídio, primeiramente, não cometa, dê mais um tempo, aguarde mais um pouco. Se abra, peça ajuda. Não é nenhuma vergonha a gente pedir ajuda, estar cheio de problemas e compartilhar com o outro. Amigo, familiar, existe para isso, né? Ambientes religiosos e outros, escola existe para isso, para que a gente tenha um convívio e compartilhe. Então não guarde para si, não carregue esse fardo sozinho. Peça ajuda. Se tem vergonha no momento de pedir ajuda, faz uma ligação para o CVV, que a gente vai divulgar muito, número 188. Né? Você liga 24 horas por dia, a ligação é grátis, seja do celular, seja de telefone fixo. É sigiloso, é acolhedor, ninguém vai saber, não pede nem seu nome. Além de outras redes de apoio que serão divulgadas, que a pessoa pode fazer contato, via Facebook, Instagram e outras. Procure um amigo, alguém de confiança para desabafar. Procure um colega na escola, às vezes um professor, um colega de trabalho, no seu ambiente religioso, aquela pessoa que você vê como uma referência. Busque ajuda. É um passo essencial para que a pessoa possa se abrir. E um outro dado muito importante é que as pessoas que conseguiram vencer, eu digo vencer o suicídio, que já tentaram, passam por tratamentos e hoje já não traz mais aquela ideação, e estão até ajudando outras pessoas, a gente pode depois postar esses exemplos para que as pessoas vejam. Elas disseram que conseguiram mudar a ideação suicida
através da ressignificação da vida. Procurar ressignificar a sua vida, porque quem está ali no momento de buscar o suicídio, ela acaba não vendo saída mais. Ela acha que tudo Sim, se fechou, que não tem saída, a única saída é tirar a vida para acabar com é a aquela morte. dor que ela sente. E aí, ressignificar a vida é você enxergar a vida de outro modo. Muitas vezes, sozinho, a pessoa não consegue. Aí, mais uma vez, entra ajuda. Quando eu digo ajuda, é ajuda de um amigo, familiar e ajuda profissional. Para ressignificar a vida. Tem exemplos de pessoas que colocam que a prática de um esporte, aliada a outros tratamentos, outras terapias, criação de animais, contato com a natureza, situações diversas que fizeram trabalhar menos, se envolver em atividades menos estressantes ou extravasar de algum modo, a pessoa ressignificando a vida, o olhar sobre a vida, sobre as dores, sobre os problemas, ela consegue vencer. Então, passa a pedir ajuda e buscar ressignificar a sua vida de modo geral e principalmente naquele motivo daquela dor. Se a pessoa está naquele momento muito deprimida, muito para baixo, por causa de um fim do relacionamento, que ela possa abrir os olhos para outros relacionamentos. Se é porque perdeu o emprego, aquele fator que naquele momento está, né, levando a pessoa a pensar muito, que outras oportunidades possam surgir, que possa ver a vida com esperança, que possa enxergar a vida com outro olhar. Como eu falei, quero repetir aqui, as dores, as dificuldades, os problemas do dia a dia são obstáculos que servem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado e evolução, como esse momento da pandemia. Olha o problema que é a pandemia, infelizmente está aí, é uma realidade, mas também vejamos quantos ensinamentos bons a gente tem agora através da pandemia e pós-pandemia, quando esse momento acabar. Às vezes, esse projeto, né, só estou citando um exemplo, esse projeto poderia não existir se não fosse o problema da pandemia. A gente não Sim, teria parado para pensar no próximo. não Estaria teria o todo tempo. mundo, exatamente, todo mundo no piloto automático, cada um pensando na sua vida, Sim, na sua conquista material somente. E a vida é maior do que a matéria. A vida é feita de valores, de emoções, de sentimentos, né, de situações. Às vezes, só em você andar de bicicleta é algo fantástico. Às vezes, só você brincar de bola, né, brincar com um animal, quem gosta, só em você estar num ambiente da natureza, abraçar uma árvore já faz muito bem. Então, coisas simples que trazem toques de felicidade para a nossa vida. Se a gente se abrir para isso, consegue aos poucos estar vencendo. Sei que é difícil, mas não é impossível. É difícil porque eu não quero menosprezar, diminuir o problema que quem tem o ideal suicídio está sentindo. Mas é algo que a gente pode reverter. Existem sim, diversos estudos, diversas pessoas relatando que pode reverter. O primeiro passo, reforço, é pedir ajuda. Porque a pessoa se abrindo para ser ajudada, aí ela vai, né, repensando a sua vida e vai vendo outros olhares que naquele momento sozinha ela não quer enxergar. Por isso, mais uma vez, a empatia é muito importante. exatamente. Nós também devemos lembrar que pensar sempre, então já que está acontecendo com aquela pessoa lá, não pode acontecer com a minha família. Então a maioria das vezes, nós olhamos para o quintal do vizinho, esquecemos do nosso e não percebemos a diferença que o irmão está dentro de casa, que um primo, que um pai, que a própria mãe, e você percebe que o outro está sentindo, né? Mas não percebe que perto de você tem uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Nós queremos Exatamente. reforçar isso. O Grêmio Estudantil do CTPC, Grêmio UNF, tá com um projeto Posso Ajudar. Nós estamos aqui, nessa pandemia, nós estamos revezando. Temos uma equipe grande de alunos empenhados, tanto no Grêmio, quanto no Posso Ajudar, quanto no projeto. Nós temos várias pessoas aí que se identificaram com o projeto, principalmente, que estão tentando dialogar. Andresa, por exemplo, que está aqui no bate-papo, que mandando várias mensagens. Então, nós podemos estar aqui também para ajudar, para ouvir, para conversar um pouco, porque tirar um tempo
A gente tem tempo para tudo, para assistir um vídeo, para assistir um filme, uma série. Só que o mais importante é ter o diálogo com o ser humano, com aquela pessoa que realmente está precisando da nossa ajuda. Então, nós queremos, se o senhor quiser falar mais alguma coisa sobre o tema, eu acho que foi abordado muitas coisas interessantes aqui. Nós vamos deixar gravado. E é muito esclarecedor que nós possamos acreditar que vai acontecer alguma coisa melhor, que depois da tempestade vai vir alguma coisa boa e que às vezes é uma conversa que a gente precisa, uma pessoa que esteja lá para apoiar os projetos e que não possamos desistir. É isso que a equipe do Posso Ajudar também passa. Para que desistir, a gente é uma coisa que tem que ficar lá para a última opção. Quando você já tentou todas, já tentou conversar, já tentou mudar o plano, já tentou uma ajuda, um apoio. Então, como o senhor falou, espera mais um pouco, já que você está com esse pensamento, vamos tentar reverter essa situação, porque tem muita coisa boa para ser vivida ainda. Tem sim. Assim, a mensagem, a consideração final que eu posso fazer, primeiramente, parabenizar mais uma vez o projeto, agradecer o convite, espero ter ajudado, ter contribuído, estarei ajudando, dando suporte no que for possível, passando material também e tudo. E assim, quero falar sobre esse momento, né? A pandemia que a gente vive hoje, o isolamento social, a mudança toda que a gente está tendo na nossa vida, a gente deve refletir. Como eu falei, toda dor, todo problema vem para um aprendizado. E a pandemia, ela traz muitas reflexões, né? O ser humano estava com a vida muito corrida, só em busca do ter, do material, e aí a gente acabava não valorizando momentos com a família. Quantas pessoas, né, não tinham tempo de estar com a família, de conhecer a própria família, de conhecer quem está do seu lado, de estar com os filhos, com as filhas, principalmente nas grandes cidades. Quantas pessoas não paravam para ler, para assistir algo positivo, diferente, para mudar a rotina e perceber que a vida não é só a correria, né, da busca. É claro que o emprego é importante, o salário para manter as condições materiais de vida, mas a vida não se resume a isso. A gente Sim. tem que ter momentos, isso é um aprendizado também que eu tenho, de lazer, tem que ter momentos com a família, tem que ter esse olhar para com o próximo. Às vezes a gente fala muito de amar o próximo, as religiões cristãs, o aprendizado de Jesus, só que a gente acaba não colocando em prática. Então, esse momento Sim. veio para a gente refletir sobre a vida, a valorização da vida, né? Quantas pessoas com medo da morte, infelizmente vários tiveram entes queridos que morreram, alguns ficaram doentes e com medo de morrer, então as pessoas estão repensando a sua vida, que a gente use esse momento, não só reclamando, né? Sabemos que a dificuldade é grande para quem está desempregado, na iminência, para quem teve a renda cortada, para quem está dependendo do auxílio, para quem tem um ente querido doente, está numa zona que está tendo a doença forte, para quem tem um ente querido que morreu. Mas aí a gente consegue, a vida é feita, né, de obstáculos, a gente consegue vencer esses obstáculos e às vezes a gente não consegue sozinho. Se não consegue sozinho, a gente deve pedir ajuda. E aí reforça o lema: falar é a melhor solução e viver é a melhor opção. Né? A vida é a maior dádiva que nós temos e devemos valorizar, devemos sempre olhar ter um olhar de esperança, de que algo bom vai ocorrer, não no sentido de se ficar se enganando, mas trabalhar para isso, de ter uma fé ativa, né? A fé não é só orar e esperar, é a fé de orar, de querer, de buscar algo melhor. E aí a gente deve lembrar que nós somos um coletivo. Cada um fazendo a sua parte, o coletivo vai ser melhor. E uma vida é um mundo. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, é como se estivesse ajudando todo o mundo. É assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve fazer. Acolhimento, empatia, diálogo, buscar ver o lado positivo da vida, agradecer pelo que a gente tem, a psicologia da gratidão é muito importante também, e buscar sempre ser melhor e estar melhor. Sempre colocar o ser antes do ter. É assim que a gente consegue alcançar a felicidade na nossa jornada. Exatamente. E não vamos esquecer também de
tá apoiando as pessoas apenas no Setembro Amarelo, né? Porque é um tema que é muito cobrado também, principalmente das pessoas que precisam da ajuda. Geralmente tem alguns algumas indiretas, né, que a gente vê, então só lembra de quem está precisando no mês de setembro, e os outros, né, os outros meses do ano. Então, nós devemos sempre podermos postar uma frase, postarmos uma imagem, se oferecer com uma conversa, com uma ligação, estar ali sempre para que as pessoas que realmente estão precisando de ajuda, mas assim, todo mundo precisa de ajuda, só que as pessoas que estão realmente nessa linha diretamente para a morte, diretamente para o suicídio, possam estar lembrando que alguém está importando com elas ainda, alguém ainda pode estar ajudando ela, tirando ela daquelas trevas, daqueles pensamentos ruins. Sim. Então é isso. Não vamos lembrar apenas do Setembro Amarelo, mas vamos lembrar do Ano Amarelo, dos dias amarelos, e sempre que está podendo, está ajudando uma pessoa, está conversando com uma pessoa, está levando a ajuda, está levando o auxílio, e sempre que pudermos também está elaborando algum projeto, como posso ajudar, está montando uma equipe, está realmente presente na vida dessas pessoas, porque realmente é uma situação muito difícil para um adolescente, para um idoso, como o senhor vem relatando aí, e para qualquer faixa etária. Todos temos problemas, mas alguém sempre vai ter mais do que a gente, então vamos tentar colaborar com aquela pessoa que está precisando mais ainda, e sempre estar levando algumas palavras para aquela pessoa. Exatamente. Nós queremos aqui Palavra também, muda tudo. nós queremos agradecer ao professor Carlos Ney, por estar nos ajudando aí desde o início do projeto, por estar topando aí participar dessa entrevista esclarecedora demais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. O primeiro episódio aí, o primeiro de muitos, se Deus quiser, e que essa entrevista aí com mais de 40, 50, acho que umas 60 pessoas passaram por aqui, que algumas palavras possam estar realmente mudando a vida das pessoas, mudando a forma de pensar, principalmente a forma de agir. Falar é a melhor opção, converse, não tenha medo de se abrir, como o professor vem falando, não tenha vergonha, porque todo mundo precisa de alguém para estar conversando. Então, se você não tem o CVV, né, tem o Grêmio, tem o projeto, temos os professores, então contem com essa equipe. E se vocês puderem também estar ajudando depois dessa live, estar compartilhando com as pessoas uma frase emocional, uma frase motivacional, e que vocês realmente possam fazer diferença, assim como nós possamos estar fazendo diferença na vida de vocês através desse projeto. O senhor quer falar mais alguma coisa, professor? Só agradecer mais uma vez, parabenizar, né, pedir para que realmente as pessoas contribuam, participem. A partir de hoje as pessoas possam ir falando para os colegas do projeto, né, espalhando a notícia e frequentando as redes sociais do projeto para que ele possa ter êxito, como já está tendo. Espero ter contribuído, e falar é a melhor solução, viver é a melhor opção, e fé em Deus sempre. Pois é. Então, se lembrem disso. Plantamos o bem para colhermos um mundo melhor. Então, você fazendo bem, ajudando uma pessoa a tirar, vai ser muito gratificante quando você conversar com aquela pessoa novamente, que ela falar, olha, eu venci o suicídio através de uma conversa, através de uma frase, através de uma música que você me apresentou. É muito gratificante. Então, agradeço principalmente a família CETEPiana, todos os alunos do CETEP, né, onde eu tenho muito orgulho de estar sendo um representante. Queremos agradecer também a todos os professores que acreditaram no nosso projeto, que estão ajudando, E muito obrigado novamente, professor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. E agora nós vamos partir lá para o IGTV. Acho que não deu tempo, a gente começou a live, né? Tem o vídeo da Pronanda explicando a importância do projeto, o início do projeto. Nós vamos lançar Nós já lançamos, na verdade, a mensagem que nós temos do episódio com a professora Joyce e Emily Dourado. E eu estamos na mensagem também. E que, se vocês puderem estar ajudando, compartilhando ideias conosco, podem entrar no direct do Grêmio. E muito obrigado a todos mesmo que... Olha lá, 25 segundos restantes. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui até o final.
e que nós possamos realmente estar cada vez mais, né, ajudando a todo mundo. Exatamente. Gratidão a todos, paz e luz para todo mundo. Vamos só até o Instagram fechar. Vamos deixar que o Instagram feche, porque senão